Foi mesmo assim. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vai-se a Ver, e foi mesmo assim. A guy goes to see and it was really like that. Só por causa também de querer internacionalizar isto um dia. Lembram-se aí há tempos daquela questão da criação da Superliga Europeia que foi meio um flop? Na altura, o presidente da Federação Polaca de Futebol, Zbigniew Boniek, disse que a Terceira Guerra Mundial estava a caminho. Bom, à primeira vista eu diria que 12 clubes criarem uma liga onde os outros não entram pode não ser uma coisa muito bonita, no entanto, daí a pôr países uns contra os outros em conflitos armados, talvez dissesse que era ligeiramente exagerado. Pois é, falamos da Guerra do Futebol. Não é um conceito abstrato, foi mesmo assim o nome dado a este conflito entre El Salvador e as Honduras, dois países da América Central, por causa de um jogo de futebol entre as duas equipas a 27 de junho de 1969. Durou 4 dias e ficou também conhecida por Guerra das 100 Horas. Ora, claro que a tensão entre os dois países já vinha de trás. El Salvador é um país muito pequeno. Em 1969 tinha uma população de 3 milhões de pessoas e a maior parte do país era controlada por uma elite latifundiária, deixando pouca terra para os agricultores. Pouca terra. Desculpa. As Honduras também eram dominadas por uma pequena elite agrária, mas o terreno do país é 3 vezes maior que El Salvador e na altura tinha uma população de 2 milhões e 300 mil pessoas. Ao longo do século XX, os salvadorenhos, que estavam bastante claustrofóbicos no seu país, foram imigrando para as Honduras à procura de uma maior área disponível para a agricultura e para trabalhar em empresas americanas que lá produziam frutas. Facto, daí nasceu a expressão República das Bananas. Em 69, cerca de 300 mil salvadorenhos moravam nas Honduras. Ora, a chegada de milhares de pessoas chateava bastante os hondurenhos mais pobres, que já tinham mais com que se preocupar com a sua própria elite para conseguirem mais terras. E vai o governo hondurenho e aprova uma reforma agrária para aliviar as tensões. Nessa reforma, o presidente Osvaldo López Arellano começou a deportar milhares de salvadorenhos. E para juntar à festa da tensão, os países também disputavam uma série de ilhas do Golfo de Fonseca, um pequeno golfo no Pacífico dividido entre os dois países e a Nicarágua. O governo de El Salvador, liderado pelo presidente Fidel Sánchez Hernández, não estava a conseguir lidar com a crise gerada pelo grande número de migrantes que estavam a voltar e a tal elite, que se formos a ver é assim meio o real início do problema, começou a pressionar para haver uma ação militar. Portanto, como podem ver, chegamos ao campo de futebol e o ambiente estava tenso. Pipo Rodrigues, um médio de El Salvador, jogador com alguma importância neste jogo, e já vos explico porquê, dizia em relação a este duelo: Nos sentíamos que tínhamos un deber patriótico de vencer a El Salvador. Acho que todos tínhamos medo de perder porque naquelas circunstancias sería una deshonra que nos seguiría para o resto de nuestras vidas. E este portunhol, hein? Portanto, gostava de dizer aqui aos amigos do futebol atual, tipo Bruno Fernandes e outros que tais, quando são contratados por grandes clubes e vêm com aquela história: eu sei muito bem da responsabilidade de jogar no Manchester United porque são adeptos exigentes e tal. Ao meu amigo, que eu saiba, da última vez que levaram do City não viu uma guerra civil eclodir pelas ruas de Manchester, portanto, vamos lá pôr as coisas aqui em perspectiva, sim? Bom, a nível futebolístico, o que estava em causa era o apuramento para o Campeonato do Mundo. Nunca nenhum dos dois países tinha participado e este era o terceiro de 2 jogos no mês de junho. O primeiro, na capital das Honduras, em Tegucigalpa, tinha sido ganho por 1-0 pelo país anfitrião. E no segundo, em San Salvador, El Salvador ganhou por 3-0. Jogos estes com muita tensão, envolvendo o exército e tudo. Portanto, este jogo era decisivo e ia disputar-se na cidade do México em terreno neutro. Por coincidência, onde os dois países estavam a tentar estar no Campeonato do Mundo do ano seguinte. Lembram-se? Aquele onde o Pelé brilhou em grandes alturas? Esse mesmo. A 27 de junho, dia de todas as decisões, El Salvador cortou laços diplomáticos com as Honduras. O ministro do Interior, Francisco José Guerrero, disse que cerca de 12 mil salvadorenhos tinham deixado as Honduras depois do segundo jogo porque estavam a sofrer perseguições por parte dos hondurenhos e tinham sido cometidos uma data de crimes, inclusive com as casas dos salvadorenhos a serem queimadas para não poderem voltar atrás. Portanto, ambiente ainda mais escaldante. Conseguem imaginar o que se vivia naquele estádio de futebol? Qual lugar no Campeonato do Mundo? Na cidade do México. Estava em causa a honra de 2 nações oficialmente inimigas e havia quem dissesse a independência nacional. Bom, começa a partida nesse tom de poucos amigos e se acham que o gol do Éder foi dramático, reparem que aos 101 minutos o jogo estava empatado 2-2. E é então que Maurício Rodrigues, mais conhecido por Pipo Rodrigues, numa arrancada fenomenal, corre até à grande área e mata o jogo fazendo o 3-2. El Salvador ganha o jogo, apura-se para o Mundial e nos dias seguintes fica o caldo entornado.
Em vez de chamarem nomes à mãe do árbitro, em vez de se irem queixar para os programas desportivos e analisarem os lances durante horas e dias a fio, em vez de escreverem notícias intermináveis sobre tudo o que aconteceu à volta do jogo durante semanas, como qualquer pessoa sã o faria, aliás, as Honduras marginalizam cada vez mais os salvadorenhos a viver no seu país por causa do gol de Pipo Rodrigues. Então, El Salvador não vai de modas e a 14 de julho invade as Honduras e bombardeia o seu território com aviões de guerra com especial incidência no aeroporto de Toncontín, em Tegucigalpa. As Honduras, em dificuldade, retaliaram, bombardeando de volta o aeroporto de Liopango, em El Salvador. Lá pelo meio, as Honduras ainda contaram com o apoio da Nicarágua e seguiram-se dias de guerra e muito provavelmente já ninguém se lembrava sequer quem tinha marcado os golos. O conflito demorou 100 horas e a 18 de julho a Organização dos Estados Americanos conseguiu negociar um cessar-fogo que entrou em vigor no dia 20 de julho. Estima-se que tenham morrido entre 2.000 a 6.000 pessoas, muitos deles civis. As feridas entre os dois países demoraram a curar-se e só em 1980 é que se assinou um tratado de paz. Curioso é que El Salvador, no Campeonato do Mundo, perdeu os 3 jogos da fase de grupos, não marcou nenhum golo e sofreu 9. As Honduras devem ter ficado num mix de alegria com... mas foi para isto que andámos à porrada? E foi esta, a guerra do futebol. A história de dois países que já não eram propriamente amigos, mas que com um jogo de futebol entraram em guerra. Acho que fica um bom exemplo para a malta respirar um bocadinho mais antes dos jogos de futebol. Vá, amigos, é só um jogo. O que interessa é participar, então. Quer dizer, a não ser que seja contra os franceses. Aí, às armas, rapaziada. Estou a gozar. Mandem só o Éder. Vai saber, e foi mesmo assim.